Reforma Íntima Sem Martírio, do Hermance de Faux. Hermance de Faux, né? Assim que pronuncia em francês, né? Hermance de Faux. Eu vou, é, Do Vanderlei de Oliveira. Ele tem 3 prefácios. Daí eu peguei um dos prefácios, que é a Angústia da Perfeição. Aí ele começa com aquela pergunta 196 do Livro dos Espíritos, que diz: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, isso está no Livro dos Espíritos, como eu disse antes, na pergunta 192. Quando a gente lê isso aí, a gente percebe, né, que a gente ainda está bem longe de saber o que é. O que é perfeição? E se a gente for pensar nos outros estudos que tem, no próprio dos Espíritos, que fala sobre a classificação dos mundos e dos espíritos, a gente entende que realmente nós estamos muito longe. Aí ele diz que são qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis para nós, que nós não compreendemos e desconhecemos. E como nós não compreendemos e não conhecemos, fica difícil até imaginar, né? Que tipo de qualidade é essa que a gente nem sequer consegue saber o que é, né? Então a gente às vezes observa alguns missionários aqui da Terra que já passaram e tudo mais, mas mesmo as qualidades que a gente vê nele não é essas qualidades que está citada aqui na 192, porque está longe ainda da gente saber como é que é isso, né? A questão do espírito puro, como é que essas qualidades, nós estamos distante disso. Quer comentar ou vamos para o próximo? interessante, eu acho sim, é questão interessante, porque para o espírita, para nós espíritas, já está. A gente já não conhece, não conhece o que é perfeição. Nós sabemos, já aprendemos que o espírito precisa de passar por todas as etapas, né? É uma caminhada, ele pode ir direto do ensino fundamental, é, lá para o quarto ano do ensino fundamental, já ir lá para o ensino médio, né? Não dá. Ou então sair do nono ano para a faculdade. Não vai acontecer isso mesmo, né? Porque não é a forma. Você tem que passar pelos degraus. Então, a nossa evolução ela é contínua, né? Mas o que fala que é interessante que nós não temos noção de o que é ser espírito puro, né? A gente tem. É o mesmo caso quando se fala de Deus. O que é Deus? Nós aprendemos com o Espírito de Verdade, que é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Beleza. Aprendemos isso. Mas o que é mesmo Deus? Nós não sabemos. Não tem como entender o que é Deus, né? Para nós não cabe ainda, né? Então, no mesmo caso, a gente fica pensando, o que é ser um espírito puro, né? Como é que será, né? Não dá, porque não temos parâmetro para isso, né? Por exemplo, diz que o homem ele consegue fácil entender o que é o inferno. Porque todos nós já passamos muitas vezes nas zonas umbralinas.
E as zonas umbral,inas elas praticamente o que seria o que as pessoas pintam como inferno, né? Então isso já tem condição fácil de entender, porque nós passamos por lá, temos muitas vezes passado por lá, e o nosso sentimento é um pouco esse. Agora, o que é a glória realmente de Deus, a gente não tem como saber, porque nunca não conhece, né? Por isso até eu acho interessante quando se fala que Jesus, ele tem toda a autoridade para ser nosso guia verdadeiro, porque ele conhece o caminho, né? Porque ele trilhou esse caminho. Ele trilhou, passou por todos os degraus e conhece esse caminho, porque ele passou por lá. Agora, por isso que ele serve para ser nosso guia e nosso modelo, porque ele tem esse conhecimento. Nós não conseguimos ser guia de ninguém, porque nós ainda não passamos ainda nessas paragens seguintes para conseguir ser guia dos outros, né? É bem providencial o título, né? Desse prefácio, Angústia da Perfeição. A gente ainda não sabe, né? Nem mesmo algumas qualidades, né? Que nós desconhecemos de algumas qualidades, né? Que nós não conhecemos. Aí fala aqui, né? Qualidades que eles são desconhecidas e incompreensíveis. Há qualidades, né? Deve ter várias outras qualidades que a gente não conhece, não sabe. Aí vem o próximo. Alma querida, nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por nutrires objetivos transformadores. Ante a penúria de seus valores, declara sem mérito para receber a ajuda divina perante a extensão de tuas falhas açoitas à consciência e com lacinante sentimento de hipocrisia ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não te permitir. Esta é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços educativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Então, ele fala com a gente aqui, né? Com relação aos nossos ideais inovadores, e reconhece que é bem natural que nós soframos inquietação, porque nós estamos nutrindo, né, ideais transformadores, mas nós temos dificuldades. Por que dificuldades? Porque nós não conhecemos o que é ser transformado ainda. Nem mostra que essa estrada da perfeição é importante que ela não martirize a gente, que a gente consiga passar por ela sem grandes sofrimentos, sem grandes dores, né? Então, ele mostra ainda no último que tudo isso é compreensível, ele compreende todas as dificuldades que nós passamos, porque é parte integrante de quantos candidatos aos serviços educativos. Portanto, não seja demasiadamente severo contigo. Então, a gente não tem que sofrer tanto, porque a vida continua e é uma caminhada. Deus, na verdade, não tem pressa. A nossa evolução, ela vai chegar, mas é importante a gente procurar se melhorar dentro de nossas possibilidades, sem martirizar, né? Porque quando nós estamos cobrando demais, então só vem as dores, e talvez
isso não seja tão importante para nossa caminhada, né? Então, nós sofremos muitas penúrias, né? Devido à nossa luta para o nosso crescimento espiritual. Ou às vezes nem queremos, às vezes nem temos tanta vontade, não manifestamos tanta vontade de crescimento, mas alguma coisa dentro de nós sofre, porque a gente sabe que a gente veio para aqui para melhoria moral, né? E a gente tem essa dificuldade de caminhar. Então, por isso que fala, não seja severo contigo, ou seja, lembremos do que fala do auto-perdão. Porque para nós perdoarmos o outro, nós temos que saber perdoar a si. Ninguém dá do que não tem, né? Então, se eu não consigo me perdoar, eu não tenho perdão em mim. Como é que eu posso doar para o outro? É isto. A gente tem essa cobrança interna que ela cita aqui, né? E tem também a cobrança externa, né? Cobrança de outros. Porque a partir do momento que nós assumimos, por exemplo, como espírita, às vezes vai na casa espírita, realiza alguns trabalhos, né? Fala lá na frente, né? Aí vem as cobranças de dentro da gente e de fora da gente também. As erradas, a pessoa fala, uai, mas como assim? Você não é espírita? Você não vive falando tal e tal coisa lá? Como é que é isso? Como é que é isso? Você também faz isso, né? E aí já vem, se a pessoa já tem uma tendência mais assim, de ferir mesmo, né? De para cima, falar, você está sendo hipócrita, né? E nós fazemos essa cobrança também com outros, né? Quando nós vemos irmãos até de outras crenças, não só espírita, que se comporta de forma inadequada, pertencendo a alguma entidade religiosa e tudo mais, e que tem práticas contrárias àquele que ele fala, né? Eu acho que o grande diferencial nisso é aquilo que a gente sempre está dizendo, de se enxergar. O maior complicador nisso tudo é a gente errar e defender o erro. Ah, não, mas eu tô certo. Ela faz coisa totalmente contrária ao que Cristo preconizou, e daí vai falar, não, mas é que se a gente for contextualizar, ajustar a história a hoje e tal, a gente vai ver que Cristo até faria mais ou menos desse jeito que eu estou fazendo, né? Então a gente fica enfeitando, né? A coisa que não tem como enfeitar, né? É um bichinho muito feio essas nossas criações. Por mais que a gente enfeite, ele continua sendo um monstrinho. Então, acho que esse é o diferencial que a gente precisa ter sempre em mente. Se alguém vem e faz uma cobrança, mas escuta, mas como é que você me faz uma dessa, né? Você não é espírita? Eu falo, eu sou espírita, sim. E eu erro muito, né? Eu erro, sim. E o que você está me lembrando de como erro, eu reconheço, é erro mesmo, eu errei, pisei na bola, né? Fazer o quê? Eu quero consertar agora, quero ver se eu caminho diferente, alguma coisa assim, né? Agora, o problema maior nosso é não assumir, pelo orgulho, né? Pela questão toda. Então, acho que nesse sentido que a cobrança, às vezes, ela fica mais pesada, quando a gente sabe que está errado e fica querendo enfeitar a coisa. Aí não funciona, né? Não funciona. Aí a gente vai continuar sempre preso àquela situação de equívoco, né? O avançar depende do diagnóstico, né? O diagnosticar que eu tenho essa encrenca ainda, que eu ainda estou preso a esse costume, a esse comportamento, mas que eu sei que ele é inadequado e eu estou lutando contra ele para que
um dia eu não faça mais. Lá de vez em quando, ó, escapuliu. Escapuliu, agora não deu. Realmente acabei fazendo de novo. E se perdoar nesse sentido, fiz de novo. Mas vou buscar não fazer novamente. Ou se repetir de forma menor. Muito bem, vamos fazer mais uma ou já está no nosso horário? Acho que pode fazer mais uma, né? Mais uma? Sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas, nos refolhos conscienciais, guarda-te no coração e na confiança e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Então, às vezes a gente fica... a decepção conosco mesmo nos afasta dessa reconstrução, desse bem-querer. Às vezes a gente apronta, né? Faz uma coisa inadequada e fala, não tenho nem coragem de orar, nem coragem nem de fazer meu culto, não tenho nem coragem de ir no centro espírita. Eu fiz meu Deus do céu, eu fiz uma palhaçada tão grande, né? Então, essa lástima, essa censura, ela é perniciosa. Então, perdoa-te e prossegue sempre. Confie e trabalha cada vez mais. É esse o caminho. Continua buscando fazer melhor. Não fica preso, né, a essas barreiras, essas autopunição quanto consciencial, como diz ela aqui, né, a irmã. Guarda-te na oração, né? A oração é a conversa que nós temos com esse Deus interior que está aqui dentro de nós, aguardando essa conversa. Conversa sempre com Ele, na confiança. E quando a gente tem as pequenas vitórias, que eu venço a mim mesmo em alguns desafios, comemore, né? Opa, fui bem, né? Se enxerga melhor, fala, me deu uma melhoradinha aqui, que bom, né? Estou no caminho. Então, e aceita que eu tenho defeitos, ame-se, né? Então, ao amar é aceitar-se incondicional, né? Sem impor condições a nós mesmos. A gente chegou ao absurdo de colocar condições para nós mesmos, né? Querer se escravizar a determinados comportamentos e conceitos e tudo mais. E aí a gente não faz aquela melhora. A gente sempre ouve falar que esse caminho para reforma auto-melhora é uma coisa leve, não é pesada, não. E às vezes a gente torna ela pesada, punitiva, assustadora. Nós nos amedrontamos, nos colocamos Espírita faz isso também, né? A gente fala das doutrinas das penas eternas e promessas de castigo, mas também fazemos essas promessas para nós mesmos. Olha, você vai encontrar coisa feia lá no outro plano, né? Você vai para tal lugar, vai encontrar com tais e tais situações. Não faz isso com você mesmo, não, né? Caminha sempre, né? De forma leve, né? Cumpra esse projeto, né? E que Deus está conosco. É isso. Aqui tá falando justamente disso mesmo, né? Procurando perdoar, né? A ti mesmo, perdoa-te. Tá mostrando pra gente, embora a gente não possa parar no tempo,
que a caminhada ela é necessária, o nosso progresso é necessário, mas a gente não pode, tudo não pode exagerar nem para um lado nem para outro. Eu já vi espírita falando assim, a gente não precisa se preocupar em fazer, não se preocupar em reformar interiormente, não, porque a coisa vai acontecer. Queira ou não queira, vai acontecer. Então, nós não podemos nem ser para um lado nem para o outro. Então, não podemos esquecer da necessidade da reforma interior, né? Mas aí fala, sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Então, eu preciso melhorar? Preciso. Eu preciso trabalhar para o bem? Preciso. Mas a caminhada, ela é, como se diz, para sempre, ela não para. A vida, a nossa evolução, ela não dá salto, e Deus também não cobra a nossa evolução de uma hora para outra. Então nós podemos ir tranquilo, trabalhando, perdoando, eu errei, negócio e fala, caiu, levanta, sacode a poeira. Diz a música. E pensa, não, errei, negócio você falou, errei. Agora eu vou me esforçar para não errar. Pronto. Ou né? pelo menos errar menos. Errar menos, porque não errar é complicado, né? Não consegue não errar mesmo. Na verdade é isso mesmo, procurar errar menos. Cada vez tentar ser um pouco melhor. E mesmo que ele viu que não conseguiu, caiu de novo, pronto. Dessa vez não dei conta, mas na próxima eu vou estar melhor. E vamos caminhando, né? Essa é a lei de Deus. Ele não está preocupado em fazer a gente virar anjo rapidamente assim, não. Porque ele nos criou assim, a evolução, ela é, de acordo com o nosso tempo, ela é lenta. Talvez o tempo de Deus pode ser rápido, que nós não sabemos, nós só entendemos nosso tempo, né? Aqui. Então, de acordo com o nosso tempo daqui, é muito lento. Porque o espírito, em 2000 anos, ele não evolui quase nada. Mas também, e o que é 2000 anos é no tempo de Deus, né? Pode não ser quase nada também, né? Então, aí nesse caso, já evolui bastante. Talvez 1 milhão de anos, no tempo de Deus, é bem rapidinho. Nesse caso, a evolução para Deus se torna mais rápida, mas para nós é lenta. Porque uma encarnação para demora, né? E passa aqui bastante tempo, né? Para terminar uma encarnação. Quando a gente tem uma encarnação maiorzinha, assim, por volta de 80 anos, é um tempinho bem longo. E a gente percebe que a gente não evolui muito durante esses 80 anos. Eu mesmo já estou com 68 anos, assim, muita evolução não. É que lá tem coisas que eu já fiz e não faço mais, mas muita coisa é pela idade, pela experiência da idade. Até que quando eu voltar na outra encarnação, e quando eu tiver 20 anos, será que eu estou melhor, estarei bem melhor do que eu estava quando eu tive 20 anos nessa encarnação? A gente não sabe também como que essa evolução, de qualquer forma, ela é pequena. Então, para que correr? Para que desesperar, né? Muito bem. Então, vamos passar para a segunda parte, né? Isso.